O tema do vídeo de hoje traz uma das grandes figuras femininas que fez diferença na história da humanidade, tendo lutado pelos direitos de todos nós, homens, mulheres, de todas as raças, credos e classes sociais. Eleanor Roosevelt foi primeira-dama dos Estados Unidos de 1933 a 1945, durante o mandato do seu marido, o presidente Franklin Delano Roosevelt. Esse foi justamente um dos momentos mais conturbados pelos quais o mundo passou. Ela deixou uma marca tão forte em sua trajetória que é considerada a primeira-dama, sendo chamada de a primeira-dama do mundo. Ela viveu em um período em que direitos estavam sendo conquistados, mas sua posição trouxe algumas ressalvas para a luta das mulheres. Ou seria a sua posição um verdadeiro alerta para as mulheres? Vamos entender por que sua trajetória merece ser analisada e por que a opinião dessa mulher tem grande peso para os dias atuais. Mas antes de seguir, se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal, ative as notificações para ser avisado de novos vídeos, comente para que possamos engajar melhor com o público e compartilhe com quem também gosta de temas sobre história e biografias. E claro, deixe um like para ajudar o canal a produzir mais conteúdo como esse. Nascida em Nova York em 11 de outubro de 1884, para entender a história de Eleanor Roosevelt e dos seus grandes feitos, vale lembrar que ela era sobrinha de outro grande presidente americano, Theodore Roosevelt, tendo, sem dúvida, herdado alguns traços do tio, como a luta por causas em favor de um mundo mais igualitário para todos. Só para dar uma ideia, o seu tio, o presidente Theodore Roosevelt, foi um dos responsáveis pela expedição científica Rondon-Roosevelt a explorar o longo curso do rio, localizado em áreas remotas da bacia amazônica, na Amazônia. Essa expedição, realizada entre 1913 e 1914 no Brasil, tinha o objetivo de seguir o curso do Rio da Dúvida, que depois da expedição foi denominado Rio Roosevelt. Essa missão visava definir se o rio era ou não um afluente do rio Amazonas. Os líderes da missão foram o Marechal Cândido Rondon e Theodore Roosevelt. Roosevelt foi o 26º presidente dos Estados Unidos de 1901 a 1909, considerado um dos 5 presidentes mais importantes da história do país. Ele foi responsável por importantes reformas durante a chamada Era Progressista dos Estados Unidos, como justiça igualitária para todos, quebra dos grandes monopólios, regulamentação de ferrovias, proteção ao meio ambiente e controle sanitário de alimentos e remédios. Em 1906, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz pela negociação do fim da Guerra Russo-Japonesa. Foi após a derrota para disputar o pleito de 1912 que Roosevelt liderou uma expedição de 2 anos à bacia do Amazonas, no Brasil, onde ele quase morreu de uma doença tropical. Em 1913, Roosevelt mandou emissários para as regiões do Amazonas, Rondônia e Mato Grosso para contatar o Marechal Cândido Rondon. Desde a juventude, o presidente tinha uma certa curiosidade sobre essa região e acabou sendo convidado pelo Marechal Rondon para uma expedição. Certamente essa foi uma das maiores aventuras e desafios de sua vida. Em 1914, ele relatou como foi a expedição no livro Pelas Selvas Brasileiras. Sua biografia certamente impactou a sobrinha, que veio a se tornar uma das maiores figuras femininas de todos os tempos. Eleanor Roosevelt se casou com Franklin Delano Roosevelt, seu primo em 5º grau, em 1905 e tornou-se grande defensora dos direitos humanos. Nos anos 40, Eleanor foi uma das cofundadoras da France Freedom House e apoiou a criação da Organização das Nações Unidas, a ONU. Ela também esteve à frente da Comissão Presidencial sobre o Status da Mulher. Em 1943, Roosevelt criou a United Nations Association of the United States of America para dar suporte à criação da ONU. Ela foi diplomata e embaixadora dos Estados Unidos na Organização das Nações Unidas entre 1945 e 1952, por nomeação do presidente Harry Truman. Durante o seu tempo na ONU, ela presidiu a comissão que elaborou e aprovou a Declaração Universal dos Direitos Humanos.
A importância da criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos é um fato que tem impacto até os dias de hoje. Sem dúvida, a Carta da Declaração Universal dos Direitos Humanos foi o seu maior legado. Foi o presidente Truman que a apelidou de Primeira-Dama do Mundo, em homenagem às suas conquistas referentes aos direitos humanos. Mesmo após a morte do marido em 1945, Eleanor Roosevelt continuou a ser defensora, porta-voz, ativista internacional para os direitos universais e se engajou na melhora da situação das mulheres trabalhadoras. Eleanor Roosevelt esteve em missão no Brasil em 1944. Justamente nesse período conturbado, em plena Segunda Guerra Mundial, a presença dela no norte e nordeste do Brasil foi importante para dar apoio às tropas americanas baseadas no Rio Grande do Norte. E quem esteve com ela em Belém foi outra grande figura feminina, a escritora Clarice Lispector. Clarice declarou o seguinte em uma carta a Elisa Lispector e Tanya Kaufman: "A senhora Eleanor Roosevelt passou por aqui. Fomos convidados a recebê-la no aeroporto e ir para a recepção dada a ela. Fui com meu vestido preto. Ela é simpaticíssima, muito simples, vestida com muita modéstia, bem mais bonita pessoalmente do que nas fotografias. No dia seguinte, ela deu entrevista coletiva à imprensa e eu fui lá cobrir e mandei o noticiário telefônico para o jornal à noite. Eu estava de licença nessa ocasião, mas compareci ao evento mesmo assim porque não queria perder a chance." Esse relato consta no livro sobre a escritora chamado Clarice Fotobiografia, publicado pela editora da USP. Diz a lenda que Eleanor Roosevelt visitou também Foz do Iguaçu e quando a primeira-dama dos Estados Unidos viu a imponência das cataratas do Iguaçu, ela teria exclamado: "Pobre Niágara!", em referência às cataratas do Niágara, que fazem a divisa entre Estados Unidos e Canadá. Mas há um mistério quanto a esse fato, pois não se sabe em que ano a primeira-dama americana teria estado no sul do Brasil. Apesar de seu legado e luta pelos direitos das mulheres e pelo seu engajamento para que as mulheres tivessem mais espaço na área política, sua biografia carrega também um certo fato que para alguns é controverso. E sobre isso eu já quero saber a opinião de vocês. Vejam só que fato curioso. Embora Eleanor Roosevelt tenha lutado pelos direitos das mulheres, ela se posicionou contra a política dos direitos iguais, intitulada ERA, que significa Equal Rights Amendment, no que diz respeito ao mercado de trabalho, pois ela acreditava que isso afetaria negativamente as mulheres da classe operária que precisavam da proteção do governo. Esse movimento era chamado Stop ERA, sendo as letras STOP uma referência a Stop Taking Our Privileges, ou seja, parem de retirar nossos privilégios. Ela declarou que as mulheres são iguais aos homens em muitos aspectos, mas que as diferenças entre homens e mulheres não podem ser ignoradas. Teria Eleanor Roosevelt previsto que, dentro de algumas décadas, isso acarretaria uma sobrecarga na vida das mulheres que as impactaria tanto na saúde física como mental, sobretudo mulheres da classe menos favorecida que, ao sair para trabalhar, não têm condições de deixar os filhos com alguém para tomar conta deles e nem dinheiro para pôr em uma creche? Com a entrada das mulheres no mercado de trabalho de forma igualitária, um dilema passou a existir na vida de mulheres que desejavam ter uma carreira ao mesmo tempo em que desempenham o papel de mães. Em pouco tempo, as mulheres se viram tendo que desempenhar muito bem ao menos 3 papéis: o de esposa, profissional competente e mãe atenciosa presente na vida dos filhos. Porém, essas mesmas mulheres constataram o peso que isso acarretava e, pior, constataram que estar presente na criação dos filhos se tornou um desafio. Vocês acham que Eleanor Roosevelt foi visionária nesse sentido e previu o preço alto que as mulheres pagariam por essa igualdade? Ou acham que, nesse ponto, o posicionamento dela não condiz com o resto de sua biografia? Eleanor Roosevelt faleceu aos 78 anos em Nova York de tuberculose em 7 de novembro de 1962. Escrevam aqui nos comentários, então, o que vocês acham sobre isso, já que esse é um assunto nada fácil e até hoje desperta discussão, mas que certamente tem um peso a ser avaliado nos dias de hoje, diante de tantos desafios que as mulheres enfrentam por estarem presentes no mercado de trabalho.
Obrigada por assistir, comentem a opinião de vocês aqui e até o próximo!